E o futuro do São Paulo em termos de elenco para essa temporada, podendo ter uma definição, hein, galera? Vamos aí para mais um vídeo no canal. Neste vídeo vamos estar falando dessas questões envolvendo o elenco do São Paulo. Vamos estar falando também da situação do Pablo. Muita gente passando informações aí que não condizem com a realidade. Muita gente falando que o São Paulo está devendo 15 milhões para o Pablo. Não, não é nada disso, rapaziada. Vamos estar falando também das conversas do São Paulo com dois pontas, dois supostos pontas que atuam no futebol europeu. Enfim, rapaziada, falando também, fazendo um pós-jogo da Copinha. Para quem não for inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e vamos lá. Vamos começar aí falando sobre a Copinha, que basicamente todo dia eu tô falando sobre o campeonato. O campeonato de tiro curto já termina dia 25, aniversário de São Paulo. E dia sim, dia não, praticamente já tem jogo. Então, o tempo todo tem alguma coisa para falar dessa competição. E vamos estar falando da vitória de ontem, São Paulo e São Bernardo, válido pela segunda fase do campeonato. E cara, eu fiquei surpreso. Não pela vitória. A vitória iria vir, não é possível, né? O São Paulo ser eliminado pro São Bernardo, com todo respeito aí ao São Bernardo, mas seria um dos maiores vexames da história do futebol juniores do São Paulo, né? Então isso não aconteceria. Mas eu esperava um jogo mais truncado, um jogo mais amarrado, baseado no que o São Paulo apresentou na primeira fase, né, galera? Na primeira fase, o São Paulo jogou pro gasto. Jogou ali para vencer, mas eu não, mesmo ganhando de 5-0 do Desportiva Perilima, mas se vocês forem analisar a partida em si, até o final do jogo, tava 2-0. São Paulo fez 3 gols porque já tava ali na casa dos 40 minutos, os caras já não conseguiam nem andar em campo, e o São Paulo com a estrutura que tem, São Paulo ali com a parte técnica muito mais apurada do que os caras, foi lá e conseguiu sobressair e fazer mais 3 gols. Mas numa análise total, o São Paulo não foi tão convincente quanto foi ontem, mesmo tendo ganhado de 5-0. Ontem ganhou de 3, mas o tempo todo o São Paulo amassou os caras. O tempo todo o São Paulo jogou bola. O que o Thales Vander e o Caio estão jogando é brincadeira. Esse menino aí, o Caio, ele tem um poder de finalização, cara, que, assim, claro que não dá pra comparar com um jogador do time de cima e tal, mas eu tenho absoluta certeza que alguns gols que o Pablo perdeu, por exemplo, o Pablo, o Vitor Bueno, ele guardaria. Ele é um moleque que, pegando um condicionamento físico melhor, uma força física melhor, você vê que ele é muito magrinho ainda, é um cara que pro time de cima não aguentaria a pressão de jogar, principalmente um campeonato sul-americano, uma Libertadores, uma Sul-Americana. Não dá, ainda não tá preparado. Mas pode ser preparado para isso. Pode ser um matador do São Paulo, por que não? O moleque é bom de bola. Essa atual geração tem que ser bem conduzida, bem trabalhada, justamente para não acontecer o que aconteceu com gerações passadas do São Paulo. E não faz tanto tempo assim, né? Na zaga aí eu tô vendo muito torcedor empolgado, falando que o Beraldo, que o Luizão já estão preparados, que o São Paulo não deveria contratar um outro zagueiro, deveria dar chance aí pros moleques. Assim, eu fico com o pé atrás, ainda mais depois aí recentemente dos fiascos que aconteceram, né? Lucão, Diego Costa, infelizmente aí o Valse não consegue também. A parte, no caso do Valse não é nem problema no campo. Ele nem teve oportunidades ainda, para ser sincero. É mais a parte física. Então, os últimos 3 zagueiros que o São Paulo tentou revelar, infelizmente, não deram certo. Então a gente fica receoso. A gente fica com um certo medo, né? Então, no geral, eu acho que nenhum ainda está preparado. Tanto na parte física quanto na parte mental. Eu acho que seria bom esperar. Mas, cara, tem potencial, né? A gente vê que alguns jogadores, se forem bem trabalhados, se forem bem ali instruídos, pode sim ter um potencial no time de cima do São Paulo em breve. Talvez não essa temporada, mas em breve pode ser que sim. E o assunto agora é contratação, galera. E é o seguinte, após as negociações com o zagueiro Lucas Ribeiro terem esfriado, né, de forma justa, porque, sinceramente, após a pressão da torcida, óbvio que o São Paulo não deveria ter mais um mínimo interesse de contratar esse cara, né? Devido aos problemas dele extra-campo que são imperdoáveis. Não, a gente não precisa desse tipo de pessoa no São Paulo. E aí, as informações ventiladas é que o São Paulo teria um suposto interesse aí, estaria pronto para entrar numa negociação com o zagueiro Bruno Viana, que pertence ao Braga de Portugal. Foi emprestado ao Flamengo e não deu certo no Flamengo, né? Não conseguiu mostrar seu futebol, não conseguiu ser bem aproveitado. E aí é o seguinte, tem muito torcedor torcendo o nariz, muito torcedor falando, Bruno Viana não, péssimo jogador, enfim, será um erro, não adianta nada se desfazer aí do Bruno Alves, trazer Bruno Viana. Se fosse para fazer isso, era melhor manter aí o vínculo com Bruno Alves, enfim. Cara,
Pra quem acompanha meus vídeos já sabem, né? Que eu não sou de ficar criticando o jogador antes do cara estrear. Eu acho isso muito chato, velho. Eu acho isso uma atitude que a própria torcida termina boicotando o time. A própria torcida termina fazendo com que o cara já comece desmotivado, velho. Qualquer um aí de vocês aí que tá assistindo o vídeo, você começa num trabalho novo. Imagina aí vocês começam num trabalho novo e aí no primeiro dia de trabalho todo mundo começa a criticar. Todo mundo falando que vai dar errado, todo mundo falando que você não é capaz de determinada função. Isso não é chato? Isso não é desestimulante? Então é muito chato isso, velho. E é uma postura que eu não consigo compreender. Espero o cara jogar. O meu limite são 5 jogos. Eu fico quieto quando o São Paulo contrata algum jogador, beleza, eu respeito. O meu limite são 5 jogos. Eu vejo o cara jogando 5 partidas. Jogou bem, elogio. Foi razoável, jogou bem 2, jogou mal 3 e tal, tá oscilando, a gente entende. Jogou mal, cara, aí sim, jogou mal as 5 partidas, foi péssimo, aí sim, eu venho aqui e falo um monte mesmo, escracho o cara, tiver que xingar eu xingo. Mas, mano, antes do cara jogar, não, né? Pelo amor de Deus, velho, é muito chato isso. Então, assim, se de fato o São Paulo trouxer esse jogador, que venha e que jogue bem, torço pro cara. E aí tem muito torcedor falando, se é pra trazer o Bruno Viana, então sobe aí da base, o Beraldo, o Luizão. Cara, os moleques não estão preparados ainda. O São Paulo vai ser um ano de cobrança, vai ser um ano de muita tensão no São Paulo. Colocar moleque da base não é o momento. A gente já tem um monte da base, que vai ter mais oportunidades esse ano. Tem o Marquinhos aí, tem outros jogadores, tem o Wellington. Não adianta encher o time de moleque da base agora. Os moleques não estão preparados, tanto mentalmente quanto fisicamente. Você vê os moleques, até que são bons de bola. São os moleques de futuro. Mas fisicamente você vê que os caras não aguentam. Então, pra mim, não faz sentido pegar da base agora. Vamos ver aí essa contratação, se de fato o Bruno Viana vir, que dê certo. Não vamos ficar cornetando antes do cara jogar, né, galera? Uma notícia rápida aí, antes da gente ir pro próximo assunto, é essa questão envolvendo o atacante do Bayer Leverkusen, né, que o Palmeiras também tem interesse. Trata-se do Alário. Jogou muito bem no River, foi artilheiro lá no River. Não conseguiu mostrar o mesmo futebol lá na Alemanha. E aí estão falando de um suposto interesse do São Paulo. Gente, não condiz com a realidade. O Palmeiras está muito interessado no jogador. O Palmeiras está negociando com o atleta e mesmo assim, com dinheiro, o Palmeiras não está conseguindo ali fazerem as negociações avançarem, quanto mais o São Paulo. Então, assim, fora que ele nem é o tipo de jogador, nem é o perfil de jogador que o São Paulo está buscando no momento. O São Paulo está buscando ali um jogador que atue pela beirada de campo, um jogador que seja mais rápido, driblador. Não é a característica do Alário, né? Já foi aí ventilado no Twitter uma informação oficial, né? Pelo menos dos bastidores, de que o São Paulo está conversando com 2 jogadores velocistas, 2 jogadores aí que têm estilo de jogo parecido, bem semelhante com o Soteldo, e que pode sair negociação nos próximos dias, né? A gente fica com o pé atrás, os nomes não foram divulgados, não sei se é por, enfim, receio de repente alguém entrar na briga, eu não sei por que os nomes não foram divulgados, mas o São Paulo estaria interessado em 2 jogadores que atuam na Europa, 2 jogadores velocistas, mas não é o Alário do Bayer Leverkusen. E antes de encerrarmos o vídeo, vamos estar falando da situação envolvendo o Pablo, que, cara, tá confundindo todo mundo. As pessoas estão se embananando aí com os valores, com informações. Eu tô vendo até jornalista em rede social passando informação totalmente errada, falando que o São Paulo tá devendo 15 milhões de reais pro Pablo. Não. Eu já tinha comentado sobre isso na segunda-feira, se eu não me engano. Segunda ou terça. O São Paulo, se mantiver o Pablo no elenco pelos próximos 2 anos, que é o tempo até o término do contrato dele, que é o final de 2023, o São Paulo deverá pagar aí de salário 15 milhões de reais. Então não se pode fazer essa confusão. O São Paulo teria que pagar o Pablo, teria que pagar 15 milhões de reais se ele cumprisse o contrato dele até o fim. Então tem muita gente se confundindo aí. Tá maluco, se o São Paulo tivesse devendo 15 milhões de reais pro Pablo, cara, a chance do São Paulo simplesmente fechar as portas seria muito grande, né? Já basta a dívida com outros jogadores aí, com Caleri, com Rigoni, com Daniel Alves, vários. São Paulo tá devendo para Deus e o mundo. São Paulo tá pagando o jogador que não tá mais nem jogando mais no clube. Então, assim, 15 milhões o Pablo tá fora de cogitação. A informação que está sendo divulgada de valores que, de fato, o São Paulo deve para o jogador são na casa ali de 2 milhões de reais.
Então, mais ou menos nesses valores. E aí o São Paulo busca fazer essa rescisão amigável com o Pablo, né? Que de amigável não tem nada, né, galera? Vamos ser sinceros. Cara, o Pablo deveria pagar esses valores pro São Paulo. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Uma excelente sexta-feira a todos. Tamo junto, abraço e vamos São Paulo.